Olá, eu estou aqui hoje para falar sobre um livro que eu acabei de ler e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O nome desse livro é Cuidando da Sua Criança Interior, do escritor Alberto Almeida. Você já ouviu falar alguma vez dentro da psicologia sobre cuidar da sua criança interior? Eu sempre ouvi falar, mas eu não imaginava como fazer isso, né? E quando eu conheci a hipnoterapia, eu percebi que dentro da hipnoterapia eu conseguia cuidar da minha criança interior. E esse livro me ajudou a enxergar melhor esse processo. O Alberto Almeida é um médico que ele é especialista em homeopatia e ele também é terapeuta, tendo especialidade em psicologia transpessoal e também faz constelações familiares. Eu vou mostrando alguns textos dele para ir falando um pouco sobre o que ele traz sobre esse livro. Ele começa o livro com essa frase: Deixai vir a mim os pequeninos, do Evangelho de Lucas 18:16. Quando Jesus pedia para levarmos até ele os pequeninos, as crianças, nós podemos levar até Jesus a nossa criança, a criança interior que mora dentro de cada um de nós. E essa é a proposta do livro. Se eu não me amo, eu não amo você. Ninguém dá o que não tem. Então, essa viagem para dentro de nós mesmos, para conhecer a nossa criança interior, amar e cuidar dessa nossa criança interior, tem o objetivo de trazer o amor próprio, a autoestima, porque eu não tenho como ser melhor para os outros, amar os outros, se eu não sou boa o suficiente para mim mesma e se eu não me amo. Por que surge esse problema na nossa infância de ter uma criança ferida dentro de nós? Porque quando somos crianças, nós precisamos de um pai e de uma mãe que nos acolha, que nos valida, que nos faz sentir que somos únicos, que somos especiais. Só que muitas vezes os nossos pais não conseguem fazer isso. Às vezes não é porque eles não querem. Os nossos pais podem ter os problemas emocionais deles, problemas financeiros. Eles também podem ter uma criança ferida dentro deles. E por isso eles não conseguiram ser para nós todo esse acolhimento que nós precisávamos. E isso vai gerar o quê? Adultos com problemas emocionais, adultos com crianças feridas dentro. E como identificar os adultos que têm essas crianças feridas? São aqueles adultos que vão apresentando estes problemas. A pessoa quer um relacionamento para se preencher. Você já conheceu alguém assim? A pessoa sente um vazio, uma insatisfação. Às vezes, esse vazio, ela sente uma carência, uma necessidade de receber um amor extraordinário. E ela procura isso dentro de um relacionamento. E aí, o que ela vai colecionando? Decepções. Por quê? Porque, em primeiro lugar, para você se preencher, não é com o amor do outro, é com o seu amor. No momento em que você se amar, você vai conseguir ter um relacionamento saudável. Você vai conseguir não exigir tanto do outro. Porque quando a pessoa quer se preencher com um relacionamento, ela exige tanto do outro que o relacionamento acaba não dando certo. E aí ela só vai se afirmando de que não existe ninguém para ela, a autoestima dela só vai piorando. O que seria esse vazio e essa insatisfação? A gente vê por aí pessoas com vidas maravilhosas, que têm bons empregos, que têm coisas materiais, que têm uma família estruturada, que tudo vai muito bem, mas a pessoa nunca está satisfeita. A pessoa reclama de tudo. Nada tá bom para ela. Por quê? Ela tem um vazio dentro dela, uma insatisfação, que é a falta desse amor da infância.
Outras pessoas desenvolvem compulsão. O que seria essa compulsão? Seriam compulsão, vícios, álcool, droga, fumo, compulsão alimentar. É uma forma de fugir e de tentar se preencher com essas coisas. Além disso, tem alguns casos que às vezes a gente não fala, que é a pessoa que tem uma compulsão intelectual. É aquela pessoa que ela sempre estuda muito, ela busca muito conhecimento, ela quer saber bastante, mas ela não desenvolve o lado afetivo. Ela não tem bons relacionamentos com amigos, com colegas de trabalho, com familiares. Tem também aquelas pessoas que desenvolvem um pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? Um dia um médico vai me dar um comprimido que vai resolver todos os meus problemas. Ou então um dia vai aparecer uma pessoa perfeita na minha vida que vai resolver todos os meus problemas. Eu vou ganhar na loteria e vou resolver todos os meus problemas. Esse é o pensamento mágico. Mas e aí? Né? Você tem esse vazio porque os seus pais não te deram tudo o que você precisava. E você vai ficar a vida inteira culpando os seus pais por causa disso? Você vai ficar a vida inteira reclamando e vai ficar a vida inteira sendo uma vítima? Não, você não deve culpar os seus pais para sempre. Agora você é responsável pela sua vida. Então é você que tem que resolver esse problema. É você que tem que buscar essa criança interior e é você que tem que cuidar dela. O que acontece quando eu encontro a minha criança interior? Eu descubro um conceito que a gente chama de criança maravilha. O que seria essa criança maravilha? Sou eu. É o momento em que eu encontro com quem eu realmente sou. E nessa hora eu me sinto plena, eu me sinto amada, porque nessa hora eu sou eu mesma. Eu não tenho nenhuma máscara. E eu me descubro como uma pessoa única nesse mundo, como uma pessoa especial nesse mundo, porque eu sou única. Mas afinal, todo mundo fala sobre como que a gente precisa cuidar dessa criança interior. Mas como é que eu faço isso? Como? Eu tenho que cuidar da minha criança. Eu tenho que não culpar os meus pais, eu tenho que resolver meus problemas emocionais. Mas como que eu faço isso? Bom, o autor vai dar pra gente 4 passos. E eu vou complementar para vocês com o que a hipnoterapia pode ajudar vocês dentro desses 4 passos. Qual que é o primeiro? Encontrar e acolher a sua criança interna ferida. O que seria isso? Seria a gente reconhecer os problemas que a gente teve na infância, no que a nossa criança foi ferida. E como é que eu posso fazer isso? O autor pede para você tentar se lembrar da sua infância, tentar se lembrar dos fatos, perguntar para as pessoas. E eu sugiro a hipnoterapia. Por quê? No momento em que você está em transe, o seu inconsciente vai trazer coisas da sua infância que te traumatizaram. Então, essa etapa de encontrar sua criança, encontrar e acolher a sua criança interna, você consegue fazer dentro da hipnoterapia. Por quê? Porque você vai se lembrar da situação que te traumatizou e você vai reconhecer essa criança, qual foi o problema na sua criança interior. Nesse momento que você reconhece a sua criança, o que você tem que fazer? Adotar a sua criança interior. Você vai se tornar o pai e a mãe que essa criança precisava ter tido e que não teve lá atrás. Então você vai dar amor para essa criança. Você vai cuidar dessa criança. Aonde quer que você vá, essa criança vai com você. Tudo que você está fazendo, essa criança está fazendo junto com você. E é só sua responsabilidade cuidar dela. Fazer tudo para não ferir
mais essa criança daqui para frente. Tudo que você for fazer, você tem que lembrar que junto com você tem uma criança e que é sua responsabilidade fazer de tudo para não ferir essa criança. No momento em que a gente está no transe, na hipnoterapia, você vai enxergar essa criança dissociada de você. É como se você estivesse vendo você mesmo lá, quando você era criança, sabe? Pequenininho. E você vai desenvolver um amor por você mesmo. Por quê? Porque você vai ver aquela criança que você precisa cuidar. Como se você estivesse vendo o seu filho hoje, que você sabe que você tem que cuidar. Você vai se ver e vai sentir essa responsabilidade por você mesmo. O terceiro passo que o autor nos sugere é buscar parceiros que o ajudem a cuidar dessa criança. O que seriam esses parceiros? Seria um amigo confidente, seria um familiar que você confia, ou seria mesmo ajuda profissional, um psicólogo, um terapeuta. O próprio hipnoterapeuta pode ser uma dessas pessoas. Por quê? Porque o hipnoterapeuta vai estar com você durante a sessão, vai estar com você na regressão, e ele vai estar te auxiliando a lidar com aquela situação, com aquele problema que a sua criança interior sofreu. E o quarto passo: cuidar da criança, das pequenas dores até o estado de choque. O que seria isso? Na sessão de hipnoterapia, você vai entender o que realmente aconteceu naquele momento. Porque quando a gente é criança, a gente ainda não tem a maturidade suficiente para entender por que o nosso pai nos tratou daquele jeito, por que a nossa mãe falou daquela forma, quais os problemas que eles tinham para te tratar daquela forma, né? Quais eram as dores emocionais que eles já carregavam, que não foi por culpa sua, que eles já tinham os problemas dele. A gente vai ressignificar esse momento, vai entender e perdoar. E assim a gente vai cuidando e curando a nossa criança interior. É lógico que, assim como o Alberto Almeida fala nesse livro, não é uma coisa mágica, é um processo, é uma coisa de muito trabalho, de muito tempo investido. A hipnoterapia vai levar em torno de 3 a 4 sessões para fazer esse processo de cura dos seus traumas emocionais. Mas, mesmo depois do tratamento da hipnose, durante muito tempo você vai sentir os reflexos dessas sessões que você fez. Por quê? Porque durante muito tempo você sempre vai ficar se lembrando, e você deve fazer isso, que você tem que cuidar dessa criança que está aí dentro. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, estou à disposição, e sugiro a leitura do livro, porque é maravilhoso. É um livro pequenininho, são apenas 125 páginas, mas de um conhecimento magnífico. Um abraço e fiquem com Deus.